mais uma aula de geografia, professor Rafael. Essa semana a gente vai estar tratando da segunda parte, né, das ordens mundiais. Na última aula a gente falou sobre a velha ordem mundial, como que ocorreu a bipolarização do mundo, um pouquinho sobre a Guerra Fria também. E agora a gente vai falar do contexto da nova ordem mundial que veio depois da velha ordem mundial, né? Bom, o que é a nova ordem mundial? Ela é um conceito geopolítico, né, que corresponde ao novo contexto das relações de poder, né, de poder e força entre os países após o período conhecido como Guerra Fria, que a gente tinha discutido na última aula. O que é importante a gente salientar nessa nova perspectiva do mundo, né? Tem dois aspectos mais importantes assim com a chegada da nova ordem mundial, que é a multipolarização econômica e a unipolarização militar, conceitos que a gente vai trabalhar nessa aula um pouquinho, tá? Bom, onde tudo começou? Começou com a queda da velha ordem, né? A gente lembra da última aula sobre a velha ordem que durou de 1947 até 1989, né? Quando foi derrubado o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim deu aí um começo de uma nova era mundial, a nova era mundial, né, que a gente tem vivendo até hoje as suas consequências. A disputa, né, que teve daquelas duas superpotências, né, os Estados Unidos ocidental e lá no Oriente a URSS, eles trouxeram gastos muito grandes para os lados, né, tanto para o Ocidente tanto para o Oriente. Só que sobrecarregou demais o bloco socialista, o lado do Oriente, e gerou crises econômicas e dificuldades políticas que foram irreversíveis. Por isso que, digamos que o Ocidente venceu, né, essa Guerra Fria. E essa dificuldade, né, que eu disse agora, sucumbiu, né, o leste europeu e a própria URSS, que acabou implodindo, né, acabou caindo aí em 1991. Aí foi um resuminho da última aula que eu passei para vocês, né? E quando as transformações soviéticas que o mundo socialista vivia caiu por terra, o mundo passou a ter novas formas de organização política, não só política, como também política ideológica e econômica, do que a gente chama de nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, essa nova configuração geopolítica mundial, veio com a soberania dos Estados Unidos no contexto militar e a expansão do capitalismo também para quase todos os países do mundo, né? Que isso foi um processo intenso de integração econômica e cultural, isso que a gente chama de multipolarização econômica. E essa soberania estadunidense a gente tem que correlacionar com a vitória por parte deles na Guerra Fria, né? No período da Guerra Fria, depois em 91, quando eles venceram a Guerra Fria, eles tinham muito poder bélico, eles tinham muito poder econômico e isso tornou eles um soberano no mundo todo e o berço do capitalismo, como a gente conhece até hoje. Bom, a nova ordem em si, né? Vamos falar sobre ela. As antigas formas de dominação eram militares. Quem detinha o maior poder militar detinha o maior poder mundial, né? Só que isso foi caindo por terra quando os conflitos já não eram mais militares e agora sim econômicos e tecnológicos. Começou uma corrida por essa nova tecnologia, né? Esses fluxos econômicos que chegaram com a globalização. E teve também a formação de blocos econômicos para atender essa nova demanda mundial, né? Os Estados Unidos, ele é o maior, foi, né, e ainda é, eu acho, o maior investidor em pesquisas com material bélico. Material bélico é material de guerra, né? E quando essa dinâmica do mundo passou de dominação militar para dominação econômica, eles tiveram uma grande queda do mercado, né? O que até hoje tem repercussões, né? Igual eu disse um pouquinho atrás, repercussões militares por parte dos Estados Unidos em regiões do mundo de seu interesse, principalmente ali no Oriente Médio, que é muito rico em gás natural e petróleo. E no antigo bloco socialista, agora falando do outro lado, né, o fim da dominação soviética naqueles países do leste europeu permitiu que alguns países ali,
que eram dominados pelo bloco socialista, pudessem se organizar mais livremente, né, e ter mais liberdade de fazer os seus próprios interesses. E esses países, eles foram redesenhando o mapa leste europeu com a sua independência, né, e foram originando os países em transição, que a gente chama. Alguns exemplos são Iugoslávia, Tchecoslováquia. Esses países que antes eram de domínio soviético, eles deram origem a novos países que foram seguindo seus interesses nacionais e internacionais também. Esses países, eles passaram a representar uma possibilidade de novos mercados, esses novos mercados consumidores para o capital internacional, ou seja, esses países que foram saindo, né, do domínio socialista, do domínio do bloco soviético, abriram seu mercado e com interesses nacionais também se tornaram capitalistas, né? E isso que é conhecido os países em transição. Esses países que mudaram do bloco socialista para o bloco capitalista e aí estão digerindo essas informações e crescendo passo a passo, né? E esse interesse pela abertura econômica, claro que brilhou aos olhos dos Estados Unidos e se manteve um mercado consumidor muito forte e até hoje é um mercado consumidor forte capitalista. Bom, falar sobre unipolarização, né, outro conceito que eu falei lá no começo do slide. Essa expressão, né, a unipolarização, ela é basicamente para falar sobre a supremacia estadunidense, supremacia dos Estados Unidos no contexto militar. Só que esse contexto militar veio cair por terra, né, claro, conforme esses conflitos foram diminuindo, mas nada que impedisse deles ainda terem a supremacia, né? E era um exército muito forte. Os Estados Unidos até hoje tem um exército muito forte. E na época, né, nessa época da unipolarização, aí 91, finalzinho da Guerra Fria, nenhum outro país conseguia rivalizar com os Estados Unidos com o seu poder bélico. Mas, ó, por enquanto a China, mais ou menos, a Rússia, esses países aí do leste, eles têm posições militares muito fortes, eles têm uma presença mundial bem relevante, tanto que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre o domínio da Crimeia, que é uma região ali que pertencia à Ucrânia, mas eu vou falar rapidinho mais pra frente. Voltando então, e nenhum país ele conseguia bater de frente com os Estados Unidos, né, principalmente no seu poder bélico. Tinha frotas espalhadas estrategicamente pelo mundo todo de acordo com os interesses estadunidenses, né? E o exército é tão grande que eles têm capacidade de ação militar global, né? Então eles realmente se puseram assim à frente do mundo militarmente com forças armadas. Os norte-americanos, eles possuem até hoje, né, bombas e ogivas nucleares. Só que naquela época, finalzinho de Guerra Fria, somadas a todo o poder militar bélico nuclear dos Estados Unidos, eles seriam capazes de destruir a vida no planeta várias e várias vezes, não foi uma vez só. Então isso era um cenário muito perigoso para o resto do mundo. O mundo tinha medo e até hoje tem medo, tanto que vão ter alguns pactos militares mais para frente que a gente vai discutir. Bom, com o fim da Guerra Fria, então, a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela força militar comandada pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria, ele se consolidou realmente como a maior organização militar do mundo, porque teve o fim do Pacto de Varsóvia, né, que era o pacto militar também das forças do leste, e o Pacto de Varsóvia se desfez quando a URSS se extinguiu, né. E então os Estados Unidos passaram a ser a principal força militar dessa organização, e ele envolve alguns países da Europa Ocidental e até de países da Europa Oriental. E hoje em dia a Rússia, né, a antiga URSS, ela foi herdeira militar da ex-URSS, então ela tem todo o poder bélico da URSS antiga. Possui a tecnologia militar nuclear também e um arsenal militar muito elevado, mas ele não consegue promover uma ação militar global como os Estados Unidos conseguem. A sua presença militar, ela tá, por ser muito forte, ela consegue atingir alguns pontos de interesse da Rússia, que posso dar como principal exemplo a Península da Crimeia, que era uma região pertencente à Ucrânia, vou usar aqui o pincel,
aqui é a Ucrânia, né? E aqui é a Rússia. Essa é a divisão deles. E essa pequena ilha aqui, essa península, né, era a Crimeia, que antigamente era pertencente à Ucrânia. Só que, de acordo com os interesses russos, né, ele foi acoplado ao território russo, claro que com opressões militares e força militar, uma coisa que não agradou à Ucrânia. Isso foi em 2014, né? E por que isso? Porque ele queria, Rússia no caso, né? Queria uma posição mais estratégica em relação ao Mar Negro, que é esse mar aqui, que fica aqui embaixo, né? Ao sul da Crimeia, mas com essa adesão da Crimeia, eles teriam passe livre para o mar aqui direto da Crimeia, né? É uma coisa que agradou muito ao Putin, né? 2014 já era dominado pelo Putin, e isso demonstrou uma importância estratégica gigantesca geopolítica nesse país, o que deu uma assustada aí no mundo, no contexto geral, né? Mas enfim. E a China? A China, ela investe a cada ano bilhões de dólares no setor bélico, né? Isso é o que? Visando a expansão geopolítica mundial. Ela quer ter importância mundial, né? E apesar de ser a segunda economia do mundo, hoje já compete economicamente com os Estados Unidos aí pelo primeiro lugar, falo questão 2020, principalmente pela exportação de materiais tecnológicos, que o Brasil é um grande consumidor. No quesito força militar, ele destaca assim no contexto mais regional mesmo, ali no leste da Ásia, que rivaliza com o Japão sobre o domínio de ilhas, que também tem umas ilhas lá que são ricas em petróleo, como a Senkaku. Ela é bem rica em petróleo, então tem uma disputa meio que militar ali naquelas regiões. E além disso, né, ela mantém uma aliança com a Coreia do Norte, que é inimiga da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos. Então, são duas. A gente pode correlacionar isso com a Guerra Fria, né? Porque são grandes nações com grandes poderes bélicos e econômicos disputando por mais poder bélico e mais poder econômico, o que leva aí algumas alianças meio estranhas, né? E também alguns movimentos suspeitos. Falando sobre a OCX, ou OSEX, né? Que é a Organização para a Cooperação de Xangai. Ela foi criada em 1996, 5 anos depois aí do fim da URSS, que inclui China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, todos os que estão, né, o Tajiquistão, Índia e Paquistão. Eles são esses os membros, né, e caminha para ser uma das maiores forças militares do mundo, que tem presença também de arsenais nucleares muito fortes ali naquela época de 1996. Era muito incerto ainda o que seria do mundo, né? Fazia 5 anos do fim da URSS, então os países ainda estavam com um medo, assim. Então, eles competiam diretamente aí com a OTAN, né? E os atuais membros, né, observadores são o Irã e a Bielorrússia, observadores, digamos assim, que não tem tanto poder bélico, mas também está ali ajudando nas estratégias. E o que eles querem com essa organização? Eles querem ampliar a cooperação econômica entre esses países do leste, né, asiático, principalmente econômico, né, financeiro e também de energia e segurança militar. É como se fosse uma organização mesmo para a segurança desse lado do mundo. Também eles agem em conjunto para projetos de agropecuária, transporte, comunicações, energia e até espacial nesses últimos anos, porque eles viram que uma guerra assim não seria tão próxima, então o investimento bélico e de segurança nacional foi meio jogado assim para segundo plano, mas ainda dando uma grande importância, e começaram a desenvolver a comunidade em si dessa região. Igual eu disse, é um mundo muito conflituoso, né? Então eles têm que ter essa defesa, tem que ter essa organização bem forte entre esses países, tanto que vem como principal competidor da OTAN. Não, ainda não. Falar entre a relação de Washington e Moscou, né, que relação ali Rússia e Estados Unidos, ela foi assim perdendo a força nos últimos anos, né, principalmente depois que aconteceu na Ucrânia,
da Crimeia, né, e no combate ao Estado Islâmico na Síria, que tem o ditador, né, Bashar al-Assad, que os Estados Unidos eles são contra o Bashar al-Assad, eles defendem a saída dele, enquanto ainda não tem uma posição firme da Rússia contra esse ditador que ocorre na Síria. Vai ter uma aula sobre Oriente Médio, que a gente vai discutir um pouquinho sobre esses conflitos na Síria e também alguns outros conflitos que acontecem por lá. E com o fim desse mundo bipolar, né, o mundo ficou mais conflituoso, igual eu disse, por causa da ascensão de muitos grupos terroristas, principalmente na Ásia, na África, provenientes ali do ataque às Torres Gêmeas, 2001, né, a gente conhece bem, além dos conflitos geopolíticos, né, principalmente na África, Oriente Médio e Europa. E a instabilidade política, essa estabilidade política, militar toda desse período, transformou diversas regiões do mundo em mercados consumidores, né? Para países exportadores de armas, porque se os países exportam armas e seus países importam armas, quer dizer que eles estão com medo de alguma ameaça e eles querem se proteger. Então, os Estados Unidos também, como um grande exportador de armas, se beneficia. Muita gente fala aí do mercado da guerra, né? E com certeza a gente pode assimilar isso com a supremacia estadunidense, com certeza veio do mercado de guerra, sempre veio, eles estão sempre procurando aí uma guerra, uma brechinha para vender as suas armas. E falando assim, dados estatísticos, no período de 2005 a 2009, a exportação de armas por parte dos Estados Unidos aumentou em 23%, apesar das falas pacifistas vindo de presidentes do país e de organizações também. Eles não podem ignorar esse mercado que é muito grande, principalmente ali nos Estados Unidos, essa exportação de armas, mas é uma coisa que procura, né? É uma coisa que preocupa o mundo todo, e isso foi tomando providências tão grandes que alguém teve que fazer um tratado ou um acordo para que isso fosse vistoriado e isso fosse limitado. E aí que surgiu o Tratado do Comércio de Armas, né? Falando um pouquinho, né, da ONU, a ONU naquele momento de Guerra Fria não era vista como de grande importância, porque o mundo realmente estava bipolarizado, não tinha muita coisa que ele podia fazer. Mas aí, nesse contexto, né, de preocupação com a expansão do mercado de armas e as suas consequências, a Assembleia da ONU em 2013, isso que 7 anos atrás, né, aprovou o Tratado Global entre o Comércio de Armas. Porque, trazendo dados estatísticos também, esse mercado ele movimenta 80 bilhões de dólares anuais por ano, 80 bilhões. E todo ano, esse mercado causa a morte de 740 mil mulheres vítimas de feminicídio e crianças também pelo comércio ilegal de armas e pouco regulamentado pelas comissões aí dos países, um estudo feito pela Comissão Europeia. E esse tratado de armas, né, ele vem com o intuito de regulamentar a venda de armas convencionais, que aumentou em 16% no período de 2010 a 2014. Então a gente está falando aí coisa de 20 anos, né, da Guerra Fria, as pessoas ainda estão com medo, né, as pessoas, quero dizer os países, né, ainda estão com medo dessa reviravolta, alguém perder mercado e começar uma guerra interna. Então esse mercado aumentou e os Estados Unidos com certeza lucrou em cima, né? E isso foi histórico de 2010 a 2014, né, esse tratado, e consagrou pela primeira vez uma série de regras globais e sólidas para travar esse fluxo de armas, munições, materiais, enfim, que estão relacionadas com esse feminicídio e todas essas mortes que a gente já comentou. E principalmente, esse mercado ele é regulamentado para países considerados instáveis politicamente. Ou seja, onde se sabe, né, que as armas serão usadas para facilitar ou cometer crimes contra a humanidade e os direitos humanos. Crimes de guerra, genocídio, feminicídio, e além da possibilidade de elas caírem em mãos terroristas, né, que pode gerar conflitos até mundiais. E a intenção é fazer com que o país exportador, né, o país que manda as armas para outros lugares, realize uma série de avaliações, né? Eles
querem avaliar sobre o risco de fornecer armas para certos países e que esse risco aumentado pode ser usado para contribuir crimes contra os direitos humanos. Então eles querem, com esse tratado de comércio de armas vem para regulamentar exatamente isso. Na época, 2013, o Brasil votou a favor do tratado. Bom, falando um pouquinho sobre os acordos militares, né? Ainda nesse panorama de medo, né? Em relação ao mundo, de uma outra guerra, uma coisa que poderia acontecer, né? Essa instabilidade geopoliticamente falando, né? Deu passe livre para alguns acordos, né? Para redução de arsenais nucleares, e que foi muito bem-vindo, muito aceito na comunidade internacional global. Ali na década de 70, ocorreram as primeiras negociações, né, sobre o controle de armas nucleares. A gente pode correlacionar isso aí com a época, né, década de 70, ainda naquele panorama geral de Guerra Fria e busca por poder, né, que ocorreu as primeiras negociações para controle dessas armas, e aí é que surgiu o SALT-1. A tradução seria Strategic Arms Limitation Talks, que seria conversas estratégicas para a limitação de armas. E esse SALT-1, ele previa o congelamento de arsenais nucleares nos Estados Unidos e da URSS. Ou seja, ele não limitava, digamos assim. Ele parava a produção, mas ele também veio com alguma coisa que não foi muito bem seguida, que limitava as armas estratégicas intercontinentais, né, que são para proteção de território até o alcance de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros ali como máximo de alcance dessas armas, coisa que antigamente as armas poderiam chegar a qualquer lugar do mundo, assim, e ameaçar destruir outros continentes, e enfim. Em 1982, né, começou as negociações para redução, porque antes era só para congelamento, né, o SALT, e aí começaram em 82 para redução de armas estratégicas nucleares e não só limitá-las. E aí foi assinado pelos Estados Unidos e a URSS o START-1, que é Strategic Arms Reduction Treaty, que é tratado de redução estratégica de armas, que propôs uma redução drástica nos arsenais. Foi assinado, foi cumprido. Mas aí, com o fim da URSS, né, em dezembro de 91, as negociações ficaram entre Estados Unidos e Rússia, porque a Rússia, digamos, é a nova URSS, né? E aí esse START-1, que foi assinado aí em 93, pelo George Bush e pelo Boris Yeltsin, ele ampliou em 2/3 o número de ogivas a serem reduzidas até o ano de 2007. E esse plus, né, para o START-1, que em 82 foi assinado, foi cumprido, só que aí veio em 93 uma nova proposta para reduzir mais ainda, só que nenhum dos dois países cumpriu essa promessa, né, de reduzir assim 70% as ogivas nucleares. E aí depois do START-1, que expirou ali em 2009, né, surgiu o START-2, que aí foi pelo Barack Obama e o russo Dmitry Medvedev, ali como eu coloquei na imagem para vocês, por iniciativa do Barack Obama, né, eles assinaram o START-2, que também é conhecido como Tratado de START, que aí sim foi realmente um tratado para reduzir e que foi seguido. E esse tratado ele limitava as ogivas nucleares para ambos os países. Representaria mais ou menos uma diminuição de 74% em relação ao limite estabelecido de ogivas, ou seja, uma redução muito significativa. E esse tratado ele também previa a retomada das verificações mútuas dos arsenais nucleares, ou seja, ambos os países podiam ter livre acesso às ogivas de cada país para ver se está tudo certo, se eles estão seguindo, mas isso foi interrompido no fim de 2009, né? O contrato prevê também que se os países descumprirem o contrato, se perceberem que outro país ali está descumprindo as regras, ele pode ser quebrado, o tratado pode ser quebrado, mas até hoje não foi quebrado, não foi divulgado nenhuma informação de quebra desse contrato, né? E esse tratado
Esse tratado, como foi por iniciativa do Barack Obama, foi de grande importância para o recebimento dele, né, do Prêmio Nobel da Paz pelo ex-presidente Barack Obama. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2009 por causa dessa iniciativa, desse tratado. Bom, vamos falar da multipolarização, né, outro conceito colocado no começo da aula. Bom, no mundo pós-guerra, né, depois que acabou a Guerra Fria e tudo mais, o que passou a contar não era mais o poder militar, mas sim o poder econômico, como a gente já discutiu. E com isso, novas potências foram surgindo para rivalizar com a supremacia econômica dos Estados Unidos, principalmente o Japão e a União Europeia, que é um bloco econômico, e mais recentemente a China, também por causa dessa exportação massiva aí de materiais tecnológicos e também pela exploração de mão de obra infantil, que é uma coisa preocupante. E também surgiu os países emergentes, né? Os países emergentes eles ganharam mais força no espaço no mercado global e destacam-se cinco, né? Tanto que tem um bloco econômico que tem transações facilitadas entre esses países emergentes, que são os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pegar as siglas de cada um aí da o bloco BRICS, né? E esses países eles se ajudam para erguer a economia, para discutir coisas ecológicas e direitos humanos e também para poderes militares. É uma grande importância esse bloco. E o que caracteriza realmente, significativamente, a nova ordem mundial? É com certeza o conflito Norte-Sul. O que é esse conflito, né? Depois da extinção da Guerra Fria, que teve o conflito Oriente-Ocidente, Leste-Oeste, deu uma nova reclassificação da hierarquia mundial depois da vitória ocidental. A velha teoria dos mundos, aquela do primeiro, segundo e terceiro mundo, que o primeiro mundo eram os países desenvolvidos capitalistas, o segundo mundo eram os países desenvolvidos socialistas e o terceiro mundo, países subdesenvolvidos capitalistas. Essa ideia caiu por terra, né, depois que o fim do segundo mundo aconteceu. Então não tinha mais os países desenvolvidos socialistas, então essa divisão caiu por terra. E aí a nova divisão passou a ser norte, né, que o norte do mundo são os desenvolvidos e o sul, os subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, que mesmo sendo classificados como pobres, né, ainda apresentam profundas diferenças entre si, como a gente sabe, a gente vive no sul do mundo, né, a gente sabe muito bem. E vários países do sul, né, do sul dessa linha imaginária, como vocês podem ver aqui, essa linha imaginária aqui, ela não segue a linha do Equador, né? Você tem que lembrar muito bem. Aqui em azul estão os países do norte, né, da divisão hierárquica do mundo, e embaixo ali os países em vermelho estão os países subdesenvolvidos ou pobres, né? A gente pode ver aqui a Oceania, Nova Zelândia, que está considerada como o norte do mundo. Aqui também aqui na América do Sul a gente pode ver a Guiana Francesa, que é dominada pela França. E, enfim. Vários países, né, igual eu tava dizendo, vários países eles destacam-se pela oferta de oportunidades para investimentos, né, de transacionais, principalmente ali no sul do país, né, do país não, perdão, do mundo, como o mercado consumidor, matéria-prima, incentivo fiscal, legislação trabalhista branda, que o Brasil é um desses, a gente pode considerar, que atrai investimentos de fora por ter esses incentivos fiscais dentro do país. E apesar desses investimentos virem em grande peso, muitos países de fora investem grande em países em desenvolvimento, esses países emergentes, né? Esses países são considerados de risco, por apresentarem constantes instabilidades econômicas, inclusive políticas, tanto que a gente está vivendo uma instabilidade política muito forte no país ultimamente, perdão, que isso também não atrai investimentos de fora por ser um investimento muito de risco. E esses países, né, são conhecidos como emergentes, esses que têm mercado consumidor muito forte, mas também têm estabilidade econômica e política,
E o Brasil faz parte deles, igual eu disse para você. Bom, falando sobre a ONU, né, que ela ganhou força novamente, né, depois da Guerra Fria. E a chegada do século XXI trouxe muitos problemas para o mundo, né, ligados ao terrorismo, imigração ilegal, degradação ambiental, conflitos geopolíticos, separatismos, recessão econômica, etc, etc, etc. E isso deu à ONU, né, uma nova expressão de grandiosidade para resolver esses problemas diante da impossibilidade dos Estados Unidos de resolver e também da falta de vontade dos Estados Unidos de resolver. E o Conselho de Segurança da ONU, né, quando atua na solução desses problemas, eles atuam por meio de aplicação de sanções econômicas e políticas. Ou seja, eles controlam, né, a política e a economia desses países que estão assim saindo da linha da paz mundial, né, digamos assim. E eles têm o poder de envio de tropas de paz, né, e tem autorização para uso de forças militares internacionais, que por sua vez acaba submetido assim a interesses políticos e econômicos, também militares dos membros permanentes da ONU, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Esses países, eles são permanentes. E o que isso significa, né? O que membros permanentes fazem? Esses países, eles sancionam ou vetam ações segundo os seus interesses, ou seja, se um desses países veta, vai contra alguma coisa da ONU Mundial, já não vai mais para frente, porque esses países têm lugares permanentes, cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU. E claro que isso vai de acordo com os próprios interesses, né? E os acontecimentos em parte do mundo exclui alguns governos por eles serem permanentes e levar em consideração os seus próprios interesses. Também tem a questão do G4, né? O que é o G4? A Alemanha, o Japão, o Brasil e a Índia, eles são conhecidos como G4, e eles defendem há um tempo já a sua adesão como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, eles também querem esse poder de veto, esse poder de sancionar coisas direto. Só que com o atual cenário, né, brasileiro, com o presidente Bolsonaro, essa questão está sendo um pouco enfraquecida devido à má visualização internacional e à instabilidade política que a gente está vivendo no país hoje. Então é um processo que está demorando e vai ser mais lento ainda conforme o cenário atual político. Outra coisa que chegou também muito forte com essa importância da ONU foi a questão ambiental, né? A questão ambiental ela gerou uma notoriedade assim muito grande quando teve a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Aconteceu em 92, ficou conhecido como Rio 92. E foi promovida pela própria ONU, né? E isso fez com que tivesse um debate, né, muito grande sobre as ideias e soluções para combater a degradação ambiental que vinha acontecendo nos países do mundo no geral. E principalmente eles discutiram, né, o crescimento econômico, por vezes até predatório, assim, né, que tira todo o conceito, tira todos os materiais da terra em benefício econômico, né? E eles colocaram na balança com o desenvolvimento sustentável e dos meios de comunicação, né? Então, eles tentaram discutir como que os países podiam avançar economicamente sem pesar demais na balança ecológica, porque o mundo inteiro depende desse desenvolvimento sustentável das áreas verdes. E isso ganhou tanta força que até hoje a gente vê empresas preocupadas, né, com a aceitação de suas marcas por um produto mais consciente, um mercado consumidor verde, né, digamos assim. Eles passaram a exigir uma produção mais consciente dos produtos. Tanto que surgiu, e até hoje também é bem forte, o ecomarketing, né? As empresas usam de marketing essa sustentabilidade para conseguir vender mais e também seu produto ser mais aceito no mercado consumidor. E
e que também estabelece programas de recuperação de áreas desmatadas, projetos de sustentabilidade, reuso de água e tudo mais. São coisas que ajudam, né, o meio ambiente e também auxiliam no mercado consumidor e crescimento dessas marcas. É uma coisa muito utilizada hoje em dia, que surgiu aí nos meados de 1992 e também foi mantido com algumas renovações, né? Como o Rio Mais 20, que aconteceu no Rio de novo também, para discutir essas demandas, né? Como que tá as atualizações do desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico. E a COP21 também, o Acordo de Paris, também bem conhecido, o Acordo de Paris aí sobre principalmente as emanações de gás CO2, né, pelas empresas, o que estava atingindo diretamente a camada de ozônio. Uma coisa que na época, 2015, os Estados Unidos foram a favor, assinaram esse tratado de renovação, mas Trump, presidente Trump, atualmente, né, ele está descumprindo isso e diz como argumento que ele precisa manter a hegemonia estadunidense, produzindo cada vez mais, independente de impactos ecológicos como na camada de ozônio, coisa que não foi muito bem vista na comunidade global, né, principalmente na ONU, que está gerando alguns conflitos de ideias que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado por terem acompanhado a aula, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa podem me chamar, chamem aos monitores também. E bons estudos!